A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é a cadeira velha e a mensagem encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Existem princípios que precisam ser cumpridos. E aqui em Filipenses, o Senhor fala de alguns princípios. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A gente tem que pedir a Deus e a gente não tem que estar ansioso. Quando eu tenho um potinho de oração aqui, ó, e essa semana passada eu tirei todos os pedidos de oração, eu li e eu queimei. Eram pedidos que estavam aqui desde o ano de 2024. Aqui já tem novos pedidos, você pode fazer o seu potinho de oração. Como é que a gente faz esse pote de oração? Eu botei até o versículo de 1 Tessalonicenses 5:7 aqui, ó, orar sem cessar, para que a gente não se canse de orar, porque algo que Deus tem ministrado no meu coração é sobre pedir. Às vezes a gente não pede a Deus. E a palavra de Deus hoje diz que tudo tem que estar diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graça. Temos que insistentemente pedir a Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, porque pedir, dar-se-vos-á. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu tirei os pedidos de oração que estavam aqui desde o ano de 2024 é que Deus, ele faz e tudo se resolve. Houve situações e circunstâncias que eu coloquei aqui dentro que pareciam ser tão urgentes e que Deus não resolveu de imediato. Mas com o passar do ano, se resolveu da forma que Deus queria. Existiam situações que eu vi que Deus não fez aquilo que eu estava pedindo, mas eu fui avançando naquela área e eu fui entendendo algumas coisas. Existiram coisas aqui dentro que eu pedi que Deus fizesse de um jeito, Deus fez de outro. E aí, eu louvei a Deus porque eu entendi que Deus faz tudo perfeito ao seu tempo e Ele vai fazer o que Ele apraz. Ele vai fazer a sua vontade. E uma passagem que Deus fala muito ao meu coração é João 11, que é a ressurreição de Lázaro. Você vê que era urgente a cura de Lázaro, Jesus não vem, Lázaro morre, Jesus ressuscita Lázaro. E a gente tem que aprender que nem sempre Deus ele vai fazer como a gente quer, no tempo que a gente quer, mas Ele fará para a sua glória. E aí, esse potinho de oração, gente, você pode colocar todos os pedidos de oração que você tem, pessoas, apresentar causas, e você vai tirando cada pedido ali no seu dia de oração, e você ora, intercede por aquela causa que está aqui dentro. E aí você ora e depois você junta num lugar e depois você bota tudo aqui dentro de novo, e depois, quando você concluir, você pode orar por todos os pedidos e você pode queimar. As pessoas queimam, eu queimei também, achei legal. Mas não tem nada de espiritual nisso, não. É só porque a gente gosta de fazer essas coisas mesmo. Mas, esse ano eu tô fazendo diferente. Todos os dias que eu vou fazer o meu devocional, eu tenho um pedido ardendo no meu coração, sabe? E aí eu vou lá e coloco esse pedido aqui dentro. Aí todo dia eu escrevo, vou colocando aqui dentro. Todo dia eu escrevo, vou colocando aqui dentro. Até o dia que Deus disser, agora é hora de você renovar os pedidos. Eu levei mais de um ano com o pedido aqui dentro. Então você pode fazer campanhas específicas, mas eu vou botando aqui até Deus ministrar no meu coração algo diferente. E aí, o texto de hoje fala sobre a cadeira velha. E eu lembro que Deus ministrou no meu coração algo que era um desejo meu, mas eu nem ousava sonhar porque eu não tinha condições, que era o quarto da minha filha. Eu já contei esse testemunho aqui pra vocês. E Deus, ele ministrou no meu coração, que era pra eu fazer, e ele proveu tudo. Só que faltou uma cadeira de balanço, e foi algo, uma cadeira de amamentação, foi algo que eu necessitei muito durante a minha maternidade ali. Até hoje eu uso muito a cadeira, porque eu gosto de sentar com minha filha e pôr ela pra dormir. E aí, minha sogra me prestou uma cadeira de balanço, dessas comuns, eu amei a cadeira. E aí eu achei, os meninos daqui na rua estavam com uma cadeira que já não tinha mais assento, só tinha estrutura. E eu pedi pra eles a cadeira, dei um valor pra eles comprarem merenda lá. E aí eu peguei a cadeira pra reformar aquela cadeira. Quando eu escrevi esse texto, que eu vi aquela cadeira, eu pensei, nossa, era só a cadeira que faltava, gente. Deus, ele fez a obra completa no quarto da minha filha, não faltou nada, só faltava a cadeira. E Deus, ele faz como ele quer. Ele poderia ter me dado uma cadeira nova, porque ele é Deus, nada é impossível pra ele, mas ele quis me dar desse jeito a cadeira, pra que eu reformasse, pra que eu fizesse. Deus se revelando de diversas formas, e eu vi Deus naquilo, que ele desejava concluir aquela obra. E quando eu escrevi esse devocional, o intuito era que no dia que eu fosse gravar esse devocional, 10 de agosto,
essa cadeira estivesse pronta no quarto da minha filha. Só que o testemunho mudou, sabe por quê? E eu disse, a cadeira não tá pronta. A cadeira está lá, a estrutura ainda continua com a cadeira da minha sogra. Não devolvi a ela. E tem uma cadeira pra fazer, já tem um modelo. Mas eu não tive atitude pra fazer. E eu queria muito que esse testemunho fosse diferente. Eu dissesse, agora eu tô com a cadeira linda e mostrasse a cadeira pra vocês. Mas, às vezes Deus abre as portas. Às vezes Deus faz as coisas, mas a gente não tem fé suficiente pra continuar. Pra dar prosseguimento. E se a gente não fizer, nada vai acontecer. Se Moisés ele não toca naquele mar, aquele mar não se abre. Se José ele não se mantém posicionado e buscando a Deus e tem a atitude de ser aquele homem de Deus, ele não ia viver aquilo que Deus prometeu. Se Noé ele não constrói a arca, ele não é salvo do dilúvio. Você está entendendo que no milagre existe a parte de Deus, existe a sua parte. Se aquela viúva ela não derrama o azeite não é multiplicado. Você precisa agir. E é sobre isso que Deus começou falando na semana passada. E nessa nova semana, o Senhor ele está nos despertando para essa verdade. Você precisa tomar uma atitude e seguir em fé. Você não pode ser paralisado, sabe por quê? Porque eu achei essa cadeira ano passado. Ou foi no início do ano e nós estamos em agosto. E eu não tive a atitude de fazer acontecer. Deus me deu as ferramentas, eu tô aqui com estofado, eu já tenho tudo, mas eu não dei prosseguimento. E eu não vivi a plenitude do propósito, o cumprimento da promessa. Às vezes a gente fica, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. E Deus diz assim, olha, eu já abri a porta, já te dei tudo, mas você não tem atitude de ir. Então você nunca vai viver. Porque Deus, ele deu a promessa a Abraão, mas foi necessário Abraão ir, acreditar, sair. Aí Deus vai lá, vem pra fora da tua tenda, olha os céus. Aí quando Abraão entra, acabou fé. Ele não consegue mais sair da tenda e não vive. Mas não, quando Abraão saiu daquela revelação, daquele contato direto com Deus, que ele entrou na tua tenda, nada segurou naquela tenda novamente. Ele saiu e ele viveu. O grande problema é que a gente tá no secreto, a gente tá vivendo o sobrenatural, mas quando aquele momento passa, a gente não tem fé, não tem atitude pra viver. A gente não acredita, a gente não se dá o trabalho de sair da zona de conforto e se desgastar pra viver aquela promessa. A gente coloca empecilho, impedimento, a gente começa a se esquecer daquilo que Deus prometeu, porque a gente se envolve muito nas coisas daqui, mas quando você coloca como meta, como propósito, viver ou viver, nada vai te impedir, nada vai paralisar, você vai viver. E eu não tô falando do lugar de alguém que já está vivendo. Eu tô falando do lugar de alguém que está no caminho e crer que vai viver. Porque quando eu me dispus, gente, a sair do meu trabalho, a abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus, uma coisa, Deus ministrou no meu coração. Desistir não é uma opção. Ou eu vivo, não tem outra alternativa. Então eu me movo apesar do que eu estou vendo. Eu me movo apesar de eu não ver o cenário mudar. Sabe? Eu tenho promessas de Deus, mas eu olho e eu digo, Deus, nada tá acontecendo. Mas só que aí Deus olha pra mim e diz, por que clamas a mim? Marche e continue. E aí eu continuo aqui, porque eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer. E nós não podemos desistir, na certeza de que Deus irá cumprir. Mas a gente não pode sair daquele momento que Deus fala e depois não fazer nada, porque se não fizermos nada, não viveremos nada. Vai continuar sendo uma cadeira velha parada no canto. Não queira ser uma cadeira velha parada no canto. Não queira ser alguém. Oh, gente, Deus não esquece daqueles que estão sobrevivendo. Sabe o que o inimigo colocou na minha mente esses dias? Que quando a gente sobrevive, a gente é esquecido. Por quê? Porque a gente tá dando jeito de viver. Mas é mentira do inimigo. Porque quando a gente sobrevive, Deus enxerga em nós um potencial de alguém que vai viver tudo que ele prometeu. Porque se você tá sobrevivendo em meio a circunstâncias difíceis, imagine o que você vai fazer quando Deus te colocar em circunstâncias favoráveis. Porque
Gideão estava sobrevivendo no lagar, mas Deus não nos chamou para sobreviver. Deus, ele nos coloca em lugares propícios para que nós venhamos viver em abundância, para que nós possamos florescer e frutificar. Deus vai te tirar deste lugar em que te limita, esse lugar de escassez, em que te pede de você frutificar, de você prosperar, e vai te colocar em um lugar um ambiente que vai contribuir com todo o potencial que você tem. Mas para isso, você precisa sobreviver em circunstâncias difíceis, e plantar milho em lagar, e não desistir, não se esconder em cavernas. Porque quando Deus te colocar no lugar propício, você vai ter a habilidade suficiente que foi desenvolvida no tempo de escassez para fazer avançar tudo que Deus te prometeu. Porque aquele que não é exercitado no tempo de escassez não sabe o que fazer no tempo da abundância. Não tem intimidade com a terra. Porque só volta colhendo aquele que foi plantando e chorando. Então você precisa fazer esse caminho de plantar e chorar para o caminho do retorno acontecer. Porque se você não vai, você não volta. Amém. Vamos orar nesta manhã, Pai. Obrigada pela tua palavra de despertamento nesta manhã. Obrigada, Deus, por esta janela que o Senhor tem aberto aqui, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Porque muitas vezes o inimigo vem nos enganando, Deus, dizendo, é pouca gente. Mas é um, Senhor, que pode mudar uma nação, porque a oração de um justo vale muitos dos seus efeitos. É um Daniel, Senhor, é um José, Pai. Oh, Deus, não nos deixa desistir. Não nos deixa parar, nos ajuda a avançar para vivermos a totalidade da tua promessa em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.